Quem são os militares presos acusados de planejar golpe e assassinato de Lula, Alckmin e Moraes? Essas são as notícias que têm saído na imprensa. Mas cabe destacar aqui alguns possíveis erros que estão cometendo nessas prisões de forma completamente arbitrária. O primeiro erro é que o Alexandre de Moraes, que é também vítima nesse caso, figura como próprio julgador do processo. Ou seja, ele atua como julgador, ele atua como vítima, ele atua como promotor, sendo que em processos pelos quais o sujeito figura como vítima, ele é plenamente impedido de continuar com esse processo. Existe um impedimento legal previsto na lei para que essa pessoa não continue, porque ela tem intenção, ela é parcial naquele julgamento. A segunda discussão que se tem é que nem Alexandre de Moraes, nem Lula e nem Alckmin morreram. Ou seja, a simples cogitação e os atos preparatórios, eles têm o direito de punir. Nós vamos ver que no direito existem pouquíssimas exceções, mas na grande maioria dos casos, os atos preparatórios e a cogitação, ou seja, o planejamento, não é punível pela lei. Ele só é punível nos casos de associação criminosa que estão previstos no artigo 288 do Código de Processo Penal. Então, vai haver uma definição disso somente em caso de associação criminosa. Mas já existe comprovação de associação criminosa? Que o Bolsonaro é o líder dessa associação, que generais ocupam papéis centrais e que tem os chamados ali peões que executam esses trabalhos? Não, ainda não foi comprovada nenhum tipo de associação criminosa. Então nós descartamos essa hipótese. Dessa forma, os atos preparatórios, eles não constituem punibilidade. Então aí eu me pergunto, por que os militares foram presos? Se não existe prova do crime de associação criminosa. Porque para que haja a prisão preventiva dentro do direito penal, é preciso que exista prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. E não existe prova suficiente de associação criminosa. Ou seja, eles estão realizando uma série de prisões sem que haja, de fato, uma comprovação de que houve uma associação criminosa, tendo como líder maior Jair Bolsonaro. Ou seja, basicamente, o que nós estamos vendo é a aplicação da lei por um ministro do Supremo Tribunal Federal que age de forma contrária ao que diz o Código Penal em seu artigo 288, que age de forma contrária ao que diz a Constituição da República e que coloca o STF acima das nossas próprias legislações. É algo que nós precisamos de conversar e que todos os juristas precisam de ter ciência do que esse ministro vem fazendo com a legislação e com o Estado democrático brasileiro no nosso país.